Bom dia! Temos mais um tema, mais um momento. Esperar vocês irem entrando por aqui, me falar se tá tudo bem com a conexão. Hoje vai ser uma temática que eu percebi que as mães estavam tendo muito essa necessidade, que é de conversar sobre como abordar, como conduzir a alimentação láctea, né? Seja peito, seja fórmula infantil, quando o bebê já começa a comer na fase da introdução alimentar, tá? Então, esse vai ser a nossa temática de hoje. A gente vai construir, né, na verdade, uma temática sobre o assunto no sentido de encontrar um caminho de que toda essa transformação na alimentação da criança seja de forma mais respeitosa possível, né? Eu acho que é algo que a gente precisa pensar sempre com esse olhar do respeito e da empatia por esse momento que a criança está vivendo, tá? Então, gente, um ponto que eu já coloquei aqui pra gente começar esse assunto de hoje é falando sobre a introdução alimentar, ela ser feita em etapas, né? Então, muitas vezes no consultório eu recebo mães, famílias que acreditam que a criança a partir dos 6 meses vai comer tudo, quando na verdade não é esse o tipo de cenário habitual que a gente vê, tá? Então a criança, ela vai precisar passar por etapas, tá? Coloquei até aqui algumas etapas para não me perder, não esquecer de nenhuma. Então, esse bebê, ele vai ter demandas e necessidades de se aproximar da comida inicialmente, né? Tolerar o toque, interagir, pegar, tocar, cheirar, começar a provar aos poucos essa comida e em seguida, de fato, começar a comer. Então, esse entendimento de que esse processo é um processo gradual, ele vai trazer, esse entendimento vai fazer vocês perceberem que a alimentação saudável do bebê, a gente não precisa encher o pratinho no começo. Por quê? Porque todo bebê, ou a maioria deles, vão passar por essas etapas. Então, nenhum bebê vai chegar raspando o pratinho na primeira semana de introdução alimentar. E quando a gente entende isso, a gente tem um olhar mais empático para tudo aquilo que o bebê está vivendo de transformação na sua vida. Uma dessas principais transformações é que até então, esse bebê, ele só consome alimentos líquidos, tá? Então, seja através do peito da mãe, né, através do leite materno, seja pelo uso da fórmula infantil, esse bebê, ele vai estar fazendo consumo apenas de líquido. Então, uma das grandes transformações que essa criança vai passar é justamente de começar a ter contato com os alimentos sólidos. E isso já é muito diferente, né? As crianças vão ter vai ter contato com várias texturas, com várias cores, né, com habilidades diferentes, cheiros diferentes. Então, ela vai precisar se adaptar a tudo isso. Eu sempre convido os pais que estão iniciando a fase da introdução alimentar a fazer um paralelo como seria para eles, né? Então, imagina que tua família precisa se mudar, precisa ir morar num país onde a comida, a culinária, ela é completamente diferente. E qual vai ser a tua reação naqueles momentos iniciais, quando você sentar à mesa de um restaurante e você tiver que comer aquela comida? Não tem a comida que para você era habitual. E aí, fazendo paralelo para o bebê, a comida habitual seria o peito ou a fórmula infantil. E aí, como é que você conduziria esse momento? Você sentado a uma mesa, diante de uma culinária diferente. E como é que seria? Tá? Então, nessa fase, eu costumo dizer, ninguém vai colocar logo uma grande colherada na boca, né? Então, a gente iria cheirar, a gente iria começar a tentar identificar aquilo que era mais semelhante ao nosso, né? Observar o prato, tolerar ali o toque, para em seguida conseguir experimentar, né? Eu costumo também fazer uma comparação com aqueles cenários que a gente vê
de pessoas, né, em comunidades que comem escorpiões, outros insetos. E aí imagina você se deparando com essa condição, algo completamente novo no seu prato, e como é que você iria se comportar frente a ele. Então, muitas vezes a gente cobra do bebê um comportamento que nem a gente teria também se fosse uma realidade nossa, tá? Então, pra gente, naquele pratinho, a gente reconhece que ali é o arroz, ali é o feijão, ali é o franguinho, ali são os legumes. Mas para o bebê, aquilo dali é completamente novo. Textura, cor, cheiro, aroma, tudo novo, tá? Então, ter essa empatia de entender que a introdução alimentar, ela é gradual. Nenhum bebê, ele vai reconhecer aquilo ali de cara, ele vai aprendendo aos poucos esse tipo de comportamento que ele vai precisar ter frente à comida. Por isso que a gente fala que a introdução alimentar, ela é por etapas. O bebê vai começar a tolerar, o bebê vai interagir com a comida, o bebê vai cheirar, vai lamber, para depois em si comer, tá? Então a gente espera que esses comportamentos aconteçam. E quando a gente, enquanto pai, mãe, a gente chega para essa fase da introdução alimentar com esse olhar, a gente vai respeitar o tempo da criança. E cada criança vai ter um tempo, tá? Então, tem crianças que já vão de cara ter muito interesse e reconhecendo rapidamente aqueles sabores, aquelas texturas e se dando bem com aquilo. E vai ter crianças que vai ter um tempo mais lento, né? Então, a gente precisa também respeitar o tempo de cada criança, né? Então, tem crianças que chegam, né, num retorno, por exemplo, no atendimento comigo, com 7 meses, e a mãe fala: Renata, eu não vejo a criança ainda comendo nada. E tá perfeitamente normal. Infelizmente, eu sei que isso não é muitas vezes o que os pais esperam ouvir, mas é perfeitamente normal que a criança passe um mês inteiro só ali brincando, né, como os pais falam, com a comida, tocando, cheirando, lambendo, mas de fato comendo ainda pode ser que não seja uma realidade para aquela criança, tá? Então, claro, quando a gente pensa que a introdução alimentar é um processo gradual, a gente entende que a gente tem de 6 meses até 1 ano para fazer de fato essa criança comer, digamos assim. É um processo. Então, esse comer, ele vai acontecer durante esse processo. Então, a gente não precisa almejar que essa criança ela já coma nos primeiros, né, quando ela está no primeiro mês da introdução alimentar, com 6 meses, 7 meses. Esse processo é gradual. Inclusive, eu vou tentar trazer depoimentos de algumas mães. Essa semana mesmo eu atendi, né, uma família numa consulta de 8 meses do bebê. E a mãe, mesmo com toda essa condução, toda essa conversa inicial, com 6 meses, eu acredito que a mãe não imaginava que iria acontecer desse jeito, lento, gradual. E me mandou mensagem em torno de, depois de 1 semana que a gente tinha tido a consulta, e dizendo: Renata, não sei o que aconteceu, né? Tô fazendo alguma coisa errada, porque falou o nome do bebê, né? Ela não tá comendo nada, ela não aceita nada. E aí eu tranquilizei aquela família, expliquei que era um processo gradual e que ela desse a oportunidade, que o nosso papel enquanto cuidador é justamente de oferecer essa oportunidade. E aí, na consulta agora de 8 meses, ela trazendo: Renata, eu não imaginava, né? Tá comendo tudo, tá comendo de todos os alimentos, ainda quantidades pequenas, mas come de tudo. E aí eu digo, né? Se a gente tivesse ficado com aquela sensação de que meu filho não tá comendo com 6 meses, a gente não permite que a criança estabeleça o seu tempo, né, de desenvolver ali a alimentação, tá? Então, essa grande mudança de consistência da alimentação líquida para a alimentação sólida, seja ela pastosa, seja ela em pedaços, a depender do método, é algo brusco para essa criança. É uma mudança que requer realmente tempo para a criança assimilar. Outra comparação que eu faço muito com esse período que é uma situação que acontece ali também com o bebê nesses meses e que muitas vezes a gente não cobra a mesma velocidade no processo, que seria o processo de andar. Então, eu vejo que a gente tem muito mais tolerância a todo passo a passo do desenvolvimento motor da criança para ela começar a andar, por exemplo. Então, a criança ela vai começar a rolar no bercinho,
Depois ela começa ali, né, a fazer um movimento de tentar sentar, mas ainda com apoio. Depois ela senta sem apoio nenhum. E depois essa criança ela começa a ficar engatinhando. Então é um desenvolvimento motor que requer um período. Depois que a criança começa a engatinhar, ela começa a ficar presinha em alguns móveis da casa, se segurando em pé. Depois a criança começa a andar de forma lateral, para depois a criança fazer a marcha andando de frente. Então, é um processo que essa criança passa. E na alimentação não é diferente. Essa criança ela vai passar por etapas até que ela consiga comer. E se a gente parar para fazer esse link com o desenvolvimento motor, a gente tem ali um desenvolvimento que começou, né, no comecinho ali da vida, 3 meses, esse rolar. E a criança começa a andar próximo a 1 ano. Então percebam que, né, existe um tempo ali, existe uma oportunidade que a gente precisa dar para que isso aconteça. Crianças andam mais rápido, crianças andam um pouco depois, mas é um desenvolvimento motor que tem etapas. Assim como o desenvolvimento do hábito de se alimentar também tem etapas, tá bom? Então, a gente precisa fazer essa introdução gradativa dos alimentos. Tanto dos alimentos, como das refeições. E já eu chego como é que a gente vai conduzir essa parte de fato, da alimentação nesse período, tá? Quando o bebê, ele começa a fazer as primeiras refeições, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente poderia já, desde 6 meses, já iniciar com fruta pela manhã, como um lanche, uma refeição principal, que seria o almoço, e uma fruta pela tarde. Porém, é muita novidade para a criança. E, de fato, vale a pena a gente ter um pouco de cautela, né? A criança pode, mas é muita mudança. Então, a gente pode começar com um dos lanches, a gente pode começar a montar esse pratinho do almoço de forma gradativa, colocando ali alguns legumes inicialmente, depois trazendo uma leguminosa, um carboidrato, em seguida uma proteína. Depois a gente vai ter uma live mais a fundo sobre isso. Tá? Aqui seria mais esse momento da gente entender essa transição que o bebê vai vivendo, tá? E aí, quando esse bebê ele vai passando por essa transição, dessa introdução gradual dos alimentos, é também o tempo que essa criança tem para realmente, de fato, comer, começar a se alimentar. Por isso, a gente fala, né, e aí chegando no tema de hoje, por isso que a gente fala que a alimentação láctea, seja peito, seja a fórmula infantil, na ausência, né, na impossibilidade do peito, essa família precisa entender que, nesse momento, a fórmula ou peito ainda vai ter um papel principal até 1 ano de vida. Então, até 1 ano de vida, a alimentação láctea tem um papel principal. E a comida, ela tem ainda um papel secundário. Então, esse bebê, ele tem ali a oportunidade de mamar várias vezes ao longo do dia, ou do uso da fórmula em horários regulares, tá? Porque não existe fórmula em livre demanda, a gente também precisa reforçar isso. Então, naquele momento, gente, a gente precisa pensar que a comida ela tem um papel secundário. E por isso que uma das dicas que eu dou é: a gente não deve reduzir mamadas ou reduzir a fórmula de cara, logo do momento inicial da fasezinha da introdução alimentar. Por quê? Porque é o que a criança reconhece como fonte de nutriente, como forma de se alimentar. Então, não existe aquele cenário de vamos deixar com fome, vamos espaçar mais isso, vamos segurar as mamadas, ou vamos tirar a fórmula para a criança começar a comer, a aceitar a comida. Né? Nesse início, a gente precisa que a criança aceite interagir com a comida. É o que a gente precisa. E aos poucos, quando ela começar a levar a comida para a boca, ela vai começar a entender que aquilo dali realmente supre as suas necessidades. É gostoso, né? Ela vai começar a despertar esse interesse. Até lá, as mamadas ou a fórmula infantil continuam tendo um papel principal. E a gente não precisa ter pressa, né, de fazer essa transição, certo? Então, mesmo em situações, por exemplo, quando a mãe vai voltar ao trabalho e aquela criança mama, a gente precisa pensar em deixar volumes de leite ordenhado para que sejam oferecidos em horários regulares para essa criança que está na fase de introdução alimentar. Não dá para a mãe voltar
ao trabalho com 6 meses, entendendo que já que a criança pode comer, ela vai ficar com a comida em casa. Porque, de fato, pode ser que ela não coma nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas. E por isso que existe a necessidade de deixar esse leite ordenhado ou deixar a fórmula infantil como alternativa, de fato, de alimentação. Tá? Então, reforçando, a alimentação láctea é o principal alimento até 1 ano de vida. Enquanto que a introdução alimentar, ela tem um papel secundário. Com o passar dos meses e chegando mais próximo aos 12 meses, essa criança começa a ter a alimentação, né, as refeições como algo principal, e aí muda o cenário e o leite materno ou a fórmula infantil que essa criança utiliza começa a ter um papel secundário a partir de 1 ano. Mas até lá, a gente precisa ter essa alimentação láctea como uma forma realmente principal de alimentação, tá bom? E aí, gente, essa redução, né, ela vai acontecer de forma gradativa. E aí eu vou dividir os 2 cenários agora. O cenário quando o bebê ainda é amamentado e o cenário do bebê que faz uso de fórmula. No cenário do bebê amamentado, a gente sugere que a mãe mantenha a livre demanda. Então, não existe motivo para a gente controlar mamadas para que o bebê coma. Então, ao longo do processo, esse bebê, muitas vezes, de forma natural, começa a reduzir as mamadas ao longo do dia, porque ele tem a oportunidade de comer e de se sentir mais vezes satisfeito, do ponto de vista tanto nutricional, como também a satisfação oral que essa comida vai trazendo. Então, aos poucos, a criança, quando vai interagindo com o alimento, ela vai ter movimentos de língua, ela vai ter movimentos ali, né, dos músculos da face, que são extremamente importantes para o desenvolvimento do bebê. E que muitas vezes antes só era suprido pelo momento da amamentação. Mas nessa fase de transição, essa criança ela vai começar também a ter satisfação oral pela comida. Pelo movimento de pegar a comida e levar para a boca, de sentir o alimento tocando em várias partes da sua boquinha. E com isso, esse bebê, ele tem mais satisfação oral. E vai começar a demandar um pouco menos o peito. Claro, a gente sabe que isso não tem uma regularidade. Vai ter aqueles bebês que vão continuar mamando muito. E eu brinco muitas vezes com algumas pacientes dizendo que o bebê ele tem 2 estômagos, um para comida e um para o peito. Porque, de fato, muitas vezes é o que acontece. Mesmo um bebê que come bem, pode acontecer de ser um bebê que ainda mame muito. Mas no cenário habitual, a gente sabe que essa mãe, a partir dos 6 meses, se ela trabalha, ela vai estar muitas vezes ausente em alguns momentos. Então, é natural que na presença da mãe, esse bebê ainda busque mais o seio materno. Porque a gente precisa lembrar que o seio materno, ele não é só alimento, né? Ele é esse aconchego, essa paz, essa tranquilidade que a criança busca para se autorregular. Então, principalmente quando é aquela fase inicial da saída da mãe para o ambiente do trabalho, esse bebê tende a grudar, tá? Por vezes, inclusive, acordam até mais à noite, como uma forma de compensar e mamar mais vezes naquele período noturno, que é o período que o bebê está ali junto da mãe, né? Não é incomum eu escutar esse relato durante a fase da introdução alimentar. Mas a gente vai oportunizando, esse bebê vai ficando cada vez mais satisfeito ao longo do dia e vai requisitando menos mamadas. Então, isso pode ser feito de forma gradual e a livre demanda ela pode se manter, tá? Até 1 aninho de vida, né? Lembrando que a gente mantém dessa forma justamente porque a gente entende que a alimentação láctea, ela ainda tem papel principal até 1 aninho de vida, tá? Agora vamos para o cenário do bebê que faz uso da fórmula. O bebê que faz uso da fórmula, a gente precisa ter critérios de como introduzir essas refeições próximos dos horários das fórmulas. O ideal é que a gente comece a construir horários específicos de alimentação, horários de fórmula, e lembrando que nesse meio termo ainda tem os horários dos cochilos, os horários onde o bebê vai estar dormindo, que também é um papel muito importante nessa fase do desenvolvimento, é a gente entender que entre sono e fome, sono vence. Então, a gente não deve trazer a criança cansada para a hora da refeição. Assim como a gente também não deve oferecer a comida quando a criança está com muita fome. Porque o que ela entende ali, pequenininha ainda, na fase inicial da introdução alimentar, que mata a fome, vai ser a fórmula, né? E dos bebês que mamam o peito.
Então, o bebê que faz uso de fórmula, a gente precisa começar a espaçar esses horários das fórmulas para que a gente consiga introduzir horários de alimentação. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, digamos que o bebê, ele fez o consumo de uma mamadeira com fórmula de 6 horas da manhã. Então, entre o intervalo, que geralmente é de 3 em 3 horas, né, o bebê comeria de novo a fórmula às 9. Então, qual seria o horário legal da gente introduzir ali a refeição? A gente poderia fazer esse lanche da manhã acontecendo às 8. Então, ele nem estaria tão cheio, porque ele teria feito o consumo da fórmula às 6 da manhã, mas ele não estaria ainda naquele estado de fome total, como ele vai estar mais próximo das 9 horas. Então, aquele momento ali entre 7h45, 8 horas, seria o momento ideal dessa janela, digamos assim, para a gente introduzir o horário da refeição da manhã, por exemplo. E aí, depois esse bebê vai ter a fórmula às 9 horas, né? E, teoricamente, a próxima seria meio-dia. Então, poderíamos tentar encaixar a refeição principal do almoço às 11. Então, a gente conseguiria manter ali um intervalo de tempo que a gente precisa para manter essa criança querendo participar da refeição, essa criança buscando ali um alimento naquele horário, mas ainda também sem estar na sua fome total, né? Sem estar no seu momento de fome, que ela já entende que seria o uso da fórmula naquele horário, tá? E precisa ter intervalo pós-refeição? Essa é uma pergunta muito importante que eu sempre sinalizo muito para as famílias, que quando se faz o uso da fórmula, a gente precisa e deve sim tentar manter um momento de intervalo entre a comida, tá? E o uso da fórmula. Claro que naquele momento inicial, quando a criança ainda não está comendo nada, não importa muito esse intervalo. Mas quando a criança, de fato, estiver consumindo, né, ali uma quantidade, né, 50% do pratinho, já começou a comer as carnes, começou a comer o feijão, né, os alimentos que são fontes de ferro, é interessante que a gente dê um espaço de tempo para que a criança consiga absorver os nutrientes desse pratinho e depois ter a fórmula, né? E o principal motivo disso é porque a alimentação, principalmente a refeição principal, ela é uma alimentação que tem fontes de ferro. E a gente quer absorver esse ferro que é tão importante para o desenvolvimento infantil. Enquanto que a fórmula, ela é muito rica em cálcio. E aí a gente não consegue absorver cálcio e ferro numa mesma refeição. Na verdade, a gente consegue, mas a gente tem uma competição acontecendo ali entre esses dois nutrientes. Então, o ideal é que a gente priorize. A gente tenha os momentos das refeições principais como momentos para a gente melhorar a absorção de ferro para aquela criança. E as ofertas da fórmula da alimentação láctea sejam momentos de absorção do cálcio. Então, é interessante sim a gente dar um intervalo de pelo menos 1 hora entre a alimentação do bebê e o momento da oferta da fórmula, tá? E aí, aos poucos, gente, esse bebê, ele vai começar, né, a demandar menos, vai começar a deixar mais fórmula ali na mamadeira. E é o momento da gente começar a fazer essa redução gradual de volume. Então, inicialmente, aquele bebê teve um momentinho ali de comer a fruta, comeu, só se lambuzou, experimentou, mas não comeu. Então, é provável que no próximo oferecimento da fórmula, essa criança aceite bem a fórmula. Porém, com o passar das semanas, e comendo, por exemplo, uma bananinha inteira, uma fatia de mamão, né, uma maçã raspadinha completa ou em pedaços, essa criança começa a não tolerar mais aquele volume todo de fórmula, porque a capacidade do estômagozinho vai estar preenchida ali com comida. Então, vai começar a requerer menos fórmula. E aí é um movimento dessa família de começar também gradativamente a reduzir esse volume. Se tomava 180, vai passar a tomar 150, vai passar a tomar 120, até que chega um ponto que a gente percebe que entre uma refeição e outra, a criança fica bem sem fórmula. E por isso que a minha sugestão é sempre de tirar as mamadeiras do meio do dia. Então, como a criança começa comendo lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, e em seguida a gente entra com o jantar, é nesse intervalo que a gente vai tirando, tá? Principalmente a mamadeira pós-almoço, porque é uma mamadeira que
a gente pode sim esticar e colocar ela para o horário da tarde, por exemplo, tá? Então é interessante que a gente tenha esse movimento e esse feeling de entender que às vezes a gente precisa sim ir reduzindo esse volume e a criança ir gradativamente comendo mais. Então primeiro a gente reduz volume das mamadeiras e em seguida a gente reduz número de mamadeiras ao longo do dia. E aí, uma questão muito frequente também nos meus atendimentos é que eu vejo famílias angustiadas em oferecer um café da manhã. E eu explico que a gente não precisa ter pressa de oferecer um café da manhã para a criança. Porque é muito comum a criança acordar e já fazer o uso, né, de uma mamadeira, de um teor já ali de nutrientes importantes para o seu desenvolvimento na primeira oferta da mamadeira. E essa é uma mamadeira que eu não oriento que ela seja uma das primeiras a serem tiradas. É melhor que a gente tire aquelas mamadeiras próximas do lanche da manhã, do almoço, do lanche da tarde, e que a gente vá deixando essas fórmulas para o começo e para o fim do dia, né? E com isso a gente consegue contemplar a quantidade de fórmula mínima que esse bebê precisaria e ao mesmo tempo a gente conseguiria manter ali as refeições mais livres, digamos assim, do ponto de vista de horário disponível para a criança ter essa aceitação melhor da comida, tá? Então, gente, ter esse tempo, né, e essa evolução gradativa. Qual é um período que eu geralmente sugiro que seria interessante para a gente começar a pensar nessa redução das mamadeiras? Em torno ali de 8 meses, né? Então, os primeiros 2 meses é um mês de muita experiência para o bebê. Esse bebê ele vai estar ali, né, começando a comer alguns volumes de comida. E aí, geralmente, no momento de um retorno de atendimento, né, de introdução alimentar, é quando eu começo a conversar com a família sobre essa redução dos volumes das mamadeiras. Mas, assim como a gente mantém o peito, né, como sendo o principal alimento até 1 ano, a gente precisa ter sim a oferta láctea para aqueles bebês que não mamam através da fórmula infantil. E esse bebê ele vai continuar tendo esse uso da fórmula infantil ainda até 1 aninho de vida. Quando, de fato, essa criança ela começa a migrar para a comida da família, e aí a gente vai começar a ter os lácteos como parte da alimentação, e não necessariamente vai precisar existir a fórmula infantil mais como alimento, tá? Então, percebam que é gradual, né? A gente tem um período para trabalhar isso, mas também é importante que a gente vá fazendo essa exclusão. Senão acontece um problema muito frequente para os bebês maiores, para aquelas crianças já com 2 anos, onde a família diz, meu filho só quer tomar leite. E muitas vezes isso é resultado de uma involução dessas mamadeiras que não aconteceu durante a fase da introdução alimentar. Então a gente sabe que no comecinho da introdução alimentar o bebê ainda não vai comer grandes volumes, e a gente compreende a demanda daquela alimentação láctea, porém a gente também precisa acompanhar essa redução da fórmula para o bebê começar a se alimentar cada vez mais com a alimentação da família. Mas isso requer tempo, requer paciência, empatia, individualidade no cuidado e nesse olhar perante as crianças, né? Entender que cada criança vai ter um tempo, tá? Para que ela realmente consiga se sentir apta, segura, feliz com as refeições e cada vez precisar menos. Então eu gosto muito de que a gente observe os sinais da criança, de estar precisando menos. Se eu não oferecer, a criança fica bem? Então esse é um sinal pra gente. Ou, como eu falei anteriormente, esse bebê ele vai deixando, né? A gente prepara o volume habitual da fórmula que esse bebê iria usar e ele começa a deixar cada vez mais. Está sendo mais frequente ele deixar. Então vamos reduzir. Vamos indo diminuindo até que a gente consiga chegar com esse bebê com 1 ano comendo, né, 5 refeições ao longo do dia e tendo agora, a partir de 1 ano, a alimentação láctea com papel secundário. Até 1 ano, papel principal. E a gente vai construindo isso ao longo do processo da introdução alimentar. Enquanto que, né, depois desse momento, a alimentação láctea começa a ter um papel secundário. Quem está comigo por aqui, quer tirar alguma dúvida? Eu acho que é um esclarecimento muito importante, né? Já vou marcar um monte de mãe que está comigo na introdução alimentar para visualizar essa live depois.
né? Ela não vai ficar salva aqui no Instagram, mas vai ficar salva no meu canal do YouTube, Renata Moura Mil Dias. E essa é uma informação que eu acredito que toda família ela deve ouvir, esse tipo de orientação para conduzir uma introdução alimentar respeitosa, no tempo da criança, acolhedora, entendendo que a alimentação láctea ainda tem papel principal, então a gente não precisa ter tanta pressa. Combinado, gente? Então esse era o assunto de hoje, né? O nosso momento de informação, né? Que é um dos motivos principais desse Instagram aqui, é trazer informação de qualidade para as famílias, para gestantes, para mulheres, mães de bebês até 2 anos, né? Para que tudo seja feito de forma leve, prática e prazerosa. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.